3, 2, 1, bora gravar. O São Paulo divulgou aí na sexta-feira um boletim médico completo aí com cada jogador que tá no DM, mas eu quero falar especificamente do Jonathan Calleri. Inclusive ele postou nas redes sociais voltando, ele vai para transição física e eu quero trazer alguns detalhes aí do que é daqui para frente e se ele pode voltar a jogar ainda nessa temporada. Calleri, que é um dos principais jogadores do São Paulo, sem dúvida nenhuma, o torcedor vive essa expectativa, né? E vou falar também sobre o planejamento do Palmeiras para 2026, pensando em contratações. Será que o Palmeiras, com essa última janela, que foi uma janela assim de muita grana, o investimento do Palmeiras, né, na última temporada, nessa temporada de 2025, 700 milhões de reais. Será que na próxima vai ter mais investimento? Eu quero trazer um pouco do desenho do que pensa o Palmeiras em meio à disputa de títulos das competições que está ali ainda no Brasileiro e também na Libertadores, né, com possibilidade aí de ganhar títulos. Mesmo assim, o Palmeiras já tem ali uma linha de pensamento, de planejamento. Eu quero trazer esses detalhes para vocês. Mas antes, ó, claro, se inscreve no canal, ativa as notificações, compartilha os vídeos, informações, bastidores, mercado, tudo do futebol para vocês aqui no canal. Não esquece de deixar seu like, compartilhar os vídeos para fortalecer aqui a galera, o canal que é totalmente nosso, o canal é meu, é de vocês também, beleza? Vocês ajudam sempre a gente fazer aqui os conteúdos diários, beleza? Ó, Jonathan Calleri, né? O São Paulo teve ali, antes tarde do que mais tarde, né? Como diria o poeta. São Paulo agora está sendo mais transparente, divulgando, por exemplo, o boletim médico dos jogadores e tal, há uma promessa de abertura de CT, coletivo e tal, aquele blá 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 todo ali que a gente ouve quando o time está em crise, né? Aquela situação que era promessa de campanha, agora a gente está vendo, enfim, antes tarde do que mais tarde, mas está acontecendo e o São Paulo na sexta-feira soltou aí um comunicado falando de cada jogador, né? Rian Francisco, André Silva, Calleri, Tolói, jogadores que estão se recuperando, Luan, que está se recuperando também, enfim, atletas que estão no DM. E eu quero puxar aqui para frente, nesse vídeo, a questão do Jonathan Calleri, né? O Calleri postou, inclusive, nas redes sociais, voltando. O Calleri, a partir da semana que vem, vai para transição física. Ele vai ser entregue à preparação física e nessa preparação física ele vai ser submetido a um controle de carga onde ele vai receber uma carga maior nos treinamentos. E aí a evolução do controle de carga é que vai dizer muita coisa em relação à ida dele para o campo para treinar com bola. Ele se recupera de uma lesão grave que ele teve de cruzado. A expectativa, né? Estamos falando de expectativa, era de que ele voltaria só no ano que vem, que era certa a volta dele no ano que vem. Ele, Calleri, tinha sempre muito em mente de que gostaria de voltar esse ano, né? Mas obviamente não depende dele. Quem acompanha, isso é muito importante, quem acompanha o Calleri no dia a dia da recuperação dele, diz que ele está evoluindo muito bem, fisicamente está muito bem, e agora é meio que uma prova dos 9, porque vão aumentar a carga dele de treinamento, né? O peso, esforço físico, tudo, no campo, na preparação física, para que ele tenha os resultados, para que ele tenha as respostas para ver se vai agilizar o processo dele voltar ao treinamento com bola e ser entregue à comissão técnica. Para isso acontecer, não é de amanhã para depois de amanhã, semana que vem. Vai passar por esse processo da preparação física, que eu repito, é muito importante. Ele indo muito bem com a preparação física, vai ter uma reunião, uma conversa com o médico, o Dr. Moisés Cohen, para clinicamente ver se ele está bem. Ele estando bem, tendo uma conversa com o jogador, aí sim você libera o jogador para a parte do campo, a parte com bola. E aí você depois vê como é que ele se desenvolve nessa volta do treinamento com bola, né? Lembrando que está muito tempo sem jogar. E aí você decide se usa ou não o jogador nas partidas. E aí é muito importante porque as minhas fontes do São Paulo dizem o seguinte: nessa hora o critério também vai entrar o quê? O bom senso. O critério é ele tá bem clinicamente, ele tá bem fisicamente, ele tá se sentindo confiante, e o bom senso da questão do risco calculado. Então assim, o bom senso é: vale a pena colocar o Calleri em campo em 3, 4 jogos do Brasileirão Betano aí para você ter o cara em campo?
alguns minutos e ele sentir aquela coisa de ser relacionado de novo e aí volta bem, volta mais confiante nas férias? Ou é melhor deixar o cara fazer esse trabalho físico, esgotar a questão do campo e tal nessa temporada, e aí ele volta na pré-temporada legal também com aquela coisa de tipo, ó, tô totalmente zerado, 100% recuperado, para ele poder treinar no campo na pré-temporada? Então tudo isso vai ser avaliado a partir da semana que vem, quando ele vai ser entregue à preparação física. E obviamente a opinião do jogador vai ser levada em consideração. E a gente sabe, né, que o Caleri é doido para voltar, fominha do jeito que quer voltar a jogar, mas tudo vai ser muito calculado nessa questão do risco aí, dessa volta antecipada do Caleri, que de fato essa recuperação dele está indo muito bem. Quem acompanha o Caleri no dia a dia diz que ele está muito bem nessa recuperação. E vocês acham que vale a pena colocar o Caleri em campo nessa reta final aí de ano, de temporada? Deixa nos comentários aqui. Bom, Palmeiras, em relação a reforços, Palmeiras gastou muita grana, beirando ali os 700 milhões de reais, trouxe jogadores como Andreas Pereira, trouxe Vitor Roque, renovou o contrato do Flaco Lopes, renovou o contrato do Giai, trouxe o Lucas Evangelista, uma série de contratações aqui, né? O Palmeiras quase que virou totalmente o elenco, é um elenco novo, é um elenco que está trabalhando, está se reformulando e está na disputa de títulos. Disputa o Brasileirão Betano, ali na ponteira, né, com o Flamengo, com o Cruzeiro, e também está na disputa da Libertadores ali, a semifinal com a LDU, com grande chance de chegar na decisão, jogo único lá em Lima, né? Então assim, diante disso, o que o Palmeiras planeja para contratações do ano que vem? O Palmeiras olha para o mercado ou mapeia o mercado já de praxe, porque tem um departamento de análise de mercado que é muito criterioso, mas vai olhar para esse mercado e para esses jogadores mapeados que já acontece naturalmente, se você tiver saídas. Então, por exemplo, Palmeiras campeão, jogador se valorizou, saiu, aí você vai correndo no mercado para reposição. Ah, você já tem mais ou menos uma ideia de jogadores que podem receber propostas? Tá aqui, você já tem uma possibilidade. Vamos citar o Richard Rios. O Richard Rios é o exemplo perfeito para como o Palmeiras trabalha essa questão da janela. O Richard Rios, depois do Mundial, se valorizou. E antes já se sabia que ele receberia propostas. Então assim, quando o Richard Rios vai para o Mundial e termina a participação do Palmeiras no Mundial, já tinham vários clubes brigando. Era a Roma fazendo proposta, era a Zenit e o Benfica acabou contratando ele por 30 milhões de euros. 28, 30 milhões de euros. E aí o Palmeiras já tinha mapeado nomes, né, para reposição, tentou lá o Marcel, o jogador mexicano, outros jogadores também do futebol mexicano, que aqui eu não me lembro aqui, o Marcel Ruiz e outros e tal, e acabou que trouxe um jogador que para mim foi uma grande contratação ao lado do Vitor Roque, que foi o Andreas Pereira. Então o Palmeiras sempre ali, olhando o mercado, mas desta vez não vai atacar o mercado antes. Ah, tem a questão do Gerson e tal. É o que eu estou informando para vocês. Não há uma negociação em curso. Então, assim, não há uma conversa aberta. E é um jogador que, obviamente, é muito bem avaliado dentro do Palmeiras, né? Apesar do alto valor que é, e um jogador de 29 anos. Então, assim, o Palmeiras vai trazer reforços dependendo muito das saídas. Resumindo, a história é essa e é assim que o Palmeiras vai trabalhar nesse momento. Por mais que você tenha um planejamento para 2026, por mais que você já esteja se organizando para a temporada seguinte, o Palmeiras está totalmente focado no que é a disputa do Brasileirão, de vencer o Brasileirão Betano e, claro, a Libertadores da América. Certo? Deixa os comentários aqui, não esquece de se inscrever no canal, ativar as notificações e é nóis, tamo juntas.